Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Benetti. Hoje eu vou apresentar para vocês então um material que basicamente é os principais erros e oportunidades que identificamos na primeira pesquisa de marketing industrial do Brasil. Bom, vamos iniciar aqui então. Bom, quem sou eu? Sou Rodolfo Benetti, sou diretor de estratégia aqui na Orgânica Digital. Minha carreira já tem ao longo de 14 anos, a gente transforma negócios através do marketing e nos últimos anos aqui na Orgânica Digital através principalmente do digital. Quem é a Orgânica Digital? Então, hoje nós somos especialistas em implementar o inbound marketing. Nós acreditamos então que o marketing pode fazer muito mais do que vendas para as indústrias e empresas de todo o Brasil. Ele pode ajudar no desenvolvimento do país por meio das empresas. E por isso que nesses mais de 10 anos nós desenvolvemos essas diferentes maneiras. Uma delas foi essa pesquisa de marketing industrial do Brasil. Por que a gente acabou desenvolvendo e focando nela? Basicamente, as indústrias representam cerca de 22% do nosso PIB. E não tínhamos ainda um material sobre o marketing e principalmente na questão do marketing digital dessas indústrias. Então, ao longo de 2 meses, no início desse ano, nós desenvolvemos essa pesquisa com mais de 1.700 indústrias de todo o Brasil. O público demonstrou bastante interesse e foi bacana a participação de todos. Inclusive, não sei se alguém aqui participou, mas foi muito bacana. A gente tirou vários insights a partir dela. E também a gente acabou, obviamente, trazendo para o nosso mundo digital e mostrando por que ele é tão importante nesse posicionamento das empresas. Eu vou começar então a apresentação com ótimas notícias para nós que investimos e que acreditamos nesse canal como precursor de negócios. A evolução das vendas online do Brasil foi cerca de nós já estamos atingindo cerca de 53,2 bilhões de reais em venda. Então tivemos um crescimento de 12% em relação a 2017. Esses são dados de 2018. 31% dessa contribuição é mobile, então também tem os dispositivos móveis atrelados à questão digital que estão participando dessas vendas. Então 16 bilhões, um pouquinho mais, foi através do mobile. O que mostra também importância e essa evolução do canal como um todo é o crescimento da internet no Brasil. Então, cerca de 74% da população já está conectado, já está navegando, já está na internet. Então, a gente vê muitos avós, tios, pais ali com a sua conta no Facebook, mandando GIF de bom dia no WhatsApp. Então, essas pessoas já estão se adaptando ao digital, já estão nesse ambiente também. E, obviamente, com esse crescimento também crescem os compradores online, ou seja, hoje 60 milhões compram online. Então é uma boa parcela, uma grande parcela da nossa população. O que é mais importante para nós, que uma faixa etária fundamental nesse aspecto e também que puxa muito esse crescimento, são os jovens e os economicamente ativos, que têm entre 25 e 54 anos, que representam cerca de 43% da nossa população. E por que eles são tão importantes nesse aspecto? Porque eles são os nativos online. Eles já são adultos. Quem nasceu, cresceu, quando iniciaram os computadores, já tinha internet, já é muito mais presente na vida dessas pessoas. É muito mais natural fazer uma pesquisa, uma compra, entretenimento, é tudo no digital. A próxima geração que vem aí, que é a partir dos anos 2000, 2005, vai ser completamente digital. Você pode pegar qualquer criança hoje meu filho com 3 anos, ele vai no YouTube, procura o desenho dele, não quer ser interrompido, odeia propaganda. Esses dias ele olhando na TV um desenho, começou a propaganda e ele, pai, o que é isso? Tipo, ele não está acostumado, ele quer ver aquele conteúdo agora. Então, essa próxima geração já vai ser completamente nativa online. Então, é muito importante saber se comunicar com esse público. O problema é que, apesar de a gente saber tudo isso, e ter esse crescimento, claro, muito bom relativamente, nós somos lentos, muito lentos. O nosso crescimento foi de 12%, certo? Só que a China cresceu 24% nesses canais. Estados Unidos, 14%. E é um crescimento muito grande comparativo ao nosso, além de tudo isso. Por quê?
em faturamento, nós não somos 10% deles, então eles cresceram num mercado já gigante. Então, nós ainda somos muito pequenos na nossa economia do digital. E qual um outro aspecto também muito relevante? 48% dos consumidores brasileiros compram no exterior, em sites do exterior, ou economia do exterior. 35% na Ásia, 21% na América do Norte, 9% na Europa. Então é muita gente deixando dinheiro fora do Brasil. Ou seja, de um lado a gente tem o consumo online crescendo mais de 10% ao ano e de outro lado empresas, indústrias brasileiras crescendo pouquíssimo ao ano. E é isso que basicamente gerou a necessidade nossa, orgânica, de entender então por que isso está acontecendo, no que nós poderíamos ajudar esse mercado e a desenvolver esse mercado de forma um pouco mais clara. Então a gente desenvolveu essa pesquisa com mais de 1.700 indústrias em 2019. Agora, basicamente, eu vou apresentar para vocês os insights gerados através dela, que nos ajudaram a entender muito de por que esse fenômeno acaba acontecendo e como que a gente consegue identificar padrões e como que a gente consegue resolver esses padrões de ineficiência da nossa comunicação como um todo. Bom, aqui a gente cita a questão do investimento em marketing. E por que é tão importante o investimento em marketing? Saber essa informação. Para saber o quanto as indústrias estão realmente investindo em divulgar, em posicionar, em falar sobre o seu produto e a sua indústria. Então a gente fez aqui basicamente um exercício de quantos por cento do seu faturamento vai ser investido ou está provisionado investimento em 2020. Então aqui a gente identificou que a maioria das empresas, e aqui fica um insight para as indústrias também, que se quem investir mais do que 5% do seu faturamento previsto, provavelmente terão resultados interessantes, resultados melhores do que a maioria das empresas. Mas lembre-se, a gente, que foi falado anteriormente, nós somos lentos e a gente conseguiu basicamente ter um insight de por que isso acontece. Basicamente, as indústrias não sabem para onde ir. Por quê? 47% delas não definem metas para o marketing. Ou seja, eu não sei o porquê que eu faço ações de marketing, não tenho um objetivo claro nas minhas ações de marketing. Das que definem, 11% não alcançam as metas de venda. Então, há um problema entre a comunicação entre marketing e vendas. Esse é um principal aspecto também. E 51% alcançam suas metas de venda só às vezes. Então, é um percentual muito grande de pessoas e indústrias e setores não alcançando suas metas de venda, o que é bastante grave. E acompanhando os outros dados da pesquisa, fica evidente o porquê isso acaba acontecendo. Nesse gráfico a gente trouxe um pouco das relações das estratégias de marketing utilizadas e a frequência com que as metas de vendas são alcançadas. Então, no gráfico amarelinho é sempre bate, o vermelhinho nunca alcança e no azul às vezes. O que a gente conseguiu identificar? Que quem investiu em estratégias de marketing digital, a barrinha amarela estava sempre um pouco mais positiva, ou seja, teve mais destaque para algumas ações, por exemplo, automação de marketing, inbound marketing, e-mail, mídia paga, tiveram resultados muito bons em relação a quem sempre alcança essas metas de venda. As indústrias ou seja, as indústrias que definiram suas metas e investem no digital têm o melhor resultado. Porém, o que ficou evidente, e a próxima slide eu vou comentar com vocês, que fazer por fazer simplesmente não garante o retorno esperado. Olhem o percentual de indústrias que utilizam as redes sociais. É alto em relação aos outros, certo? Porém, a barrinha vermelha de nunca alcança está maior do que a sempre alcança. Ou seja, simplesmente colocar um post, fazer uma comunicação em redes sociais não vai garantir venda para ninguém. Fica evidente aqui a utilização de redes sociais pela maioria das indústrias, ou seja, que mais de 50%, quase 60% utilizam. E isso em todos os níveis, de grande a micro, ou seja, todos estão utilizando. Porém, o que chama muita atenção é a falta de integração com outros canais. Essas indústrias provavelmente acreditam que simplesmente ativar posts nas redes sociais podem resolver as suas vendas, o que acaba obviamente não acontecendo, né? Por falta alguma coisa fundamental que passa despercebido por muitas e muitas indústrias, que é a questão de
posicionamento. Por que ele é tão importante? As indústrias citaram as seguintes dificuldades em sua comunicação. Atingir o público correto, então é um percentual bem alto, comprovar retornos nas atividades que faz, ou seja, atribuição de o que dá certo, o que dá errado e como que investir mais para crescer mais, e obviamente integrar marketing e vendas, que ficou claro na questão de indústrias que não atingem suas metas de venda por causa das ações de marketing. Então essa integração é bem importante. Porém, ao mesmo tempo que as indústrias se dizem, e esse é um gráfico muito interessante. Aqui a gente perguntou qual é a estratégia de competição da sua empresa. Nesse aspecto, o que foi levantado? Que a maioria das indústrias se dizem focar na diferenciação. Só que ao mesmo tempo, eu estou na diferenciação, só que eu não sei me comunicar com o meu público. Tem alguma coisa errada aí, certo? Outros, pior ainda, não sabem qual é a estratégia de competição. Aí fica bem complicado a gente ter qualquer tipo de estratégia ou marketing ou vendas estruturado minimamente. Ficou claro, então, a falta de posicionamento, pois as indústrias dizem que tem diferenciação, mas parecem não saber para quem, porque não atingem o seu público correto, é uma dificuldade. Outras simplesmente admitem que não sabem por que fazem ou como vão fazer. E a estratégia de competição, o que obviamente é muito grave, como eu já comentei. Então, são dois aspectos que parecem muito básicos que acabam não acontecendo. Então, é basicamente nesse o grande problema de comunicação. E aí, claro que a gente está aqui numa semana digital, falando de marketing industrial, focando no canal digital, só que se não resolver essa questão de posicionamento, quem eu falo, quem eu sou, por que eu faço, o que eu faço, independente do canal que for utilizado, vai dar errado, porque a gente não tem nenhuma clareza na comunicação. Isso é mais do que óbvio. Então, esse é um aspecto bem importante que tem que ser levado muito em conta. Por quê? Existe uma pesquisa dos Estados Unidos que diz que os consumidores não se importariam se 77% das marcas utilizadas por eles desaparecessem. Então é simplesmente deixa de existir. De um dia para o outro, se a marca não existir, não me importa, não precisa. Você já pensou se o seu negócio, se a sua marca desaparecesse hoje, para quem que ela ia fazer falta? Já fez esse pensamento? É um pouco pesado, né? Mas é real. O que você está entregando? O porquê que você existe? O que está acontecendo? Qual é o seu jeito de comunicar? Como que você tem essa digamos, percepção por parte do cliente? Se é simplesmente uma marca que entrega um produto, tem vários produtos por aí que pode substituir. Então, como que a gente faz essa questão? Porque, basicamente, não há lealdade nessa relação. Tem muito dinheiro envolvido, tem muita questão, tem guerra de preço, enfim. Se a gente for brigar por preço, por tipo de produto, por funcionalidade, provavelmente vai perder, tá? Porque sempre vai aparecer algum mercado muito mais rápido que nós para nos combater, digamos assim, e acabar com o nosso produto. Então, por isso que é importante ter esse aspecto muito estruturado quando a gente fala de comunicação e estratégia da empresa. Porque apenas, de acordo com a mesma pesquisa, 33% das marcas estão realmente no coração do cliente e possuem uma lealdade emocional. E eu posso dar alguns exemplos, obviamente, de empresas, indústrias grandes que acabam fazendo isso. Coca-Cola, por exemplo, quem é que não lembra dos comerciais de Natal da Coca-Cola? Ela está ali com refrigerante, mas toda a essência, a história que ela conta naquele comercial, naquela sequência, é importante. A Red Bull é completamente conteúdo, experiência, fala de muitas coisas, de estilo de vida. Dificilmente cita bebida energética na comunicação deles, mas eles falam sobre a essência toda. E isso gera uma lealdade emocional. Poucas indústrias acabam se importando em mostrar qual é essa essência de valores. Eu dei exemplo de empresas, obviamente, multinacionais, de estrutura mundial, mas se começar a estruturar dessa forma, isso acaba acontecendo de forma local, nacional, regional, enfim. Você tem como resolver essa questão.
Porque essas marcas acabam virando líderes, referência em tudo o que acabam fazendo. Então, um pouquinho adiante eu vou citar um exemplo prático de como fazer isso, tá? Não é tão difícil, digamos assim, não é tão intangível quanto virar uma Coca-Cola, digamos assim. Mas é possível fazer no seu ambiente, no seu nicho, no seu tipo de cliente essa referência, tá? E como é que começa tudo isso? Aqui, obviamente, é uma estrutura bem básica, bem simples, tá? Porém, tudo que eu vou falar aqui não é novidade, eu acho que para ninguém, só que eu duvido que 10% das indústrias desse país tenham isso de forma clara e objetiva para sua equipe, seu departamento de marketing, departamento de vendas e principalmente comunicando tudo isso de forma clara, cristalina para o cliente final. Ou seja, é algo fundamental, básico que não é feito e que acaba afetando toda a comunicação e a falta de resultado em vendas das indústrias. O que é? Isso aqui eu poderia, obviamente, eu gosto muito do tema, poderia fazer uma apresentação só disso, uma palestra só disso, mas obviamente eu vou respeitar aqui o tempo que eu tenho disponível, tá? Então eu vou passar um pouquinho por cima. Quem tiver alguma dúvida, por favor, depois vai ter meus contatos ali para seguir, tá? A estratégia, como que funciona a base dessa pirâmide? Estratégia empresarial. Aqui eu tenho que ter claro quem eu sou como empresa, quais meus valores, por que eu existo, o que eu faço de diferente no mundo, o que eu faço a diferença para esse meu cliente, de forma clara. Depois, obviamente, marketing estratégico. Que canais eu vou utilizar, onde está meu cliente, o que eu vou fazer para impactar ele. Aqui, basicamente, são todas as táticas que a gente vai utilizar para divulgar tudo que eu tenho como minha estratégia empresarial, todos os meus valores como empresa. Depois, obviamente, canais. Aqui eu citei marketing digital e outros. Podem ser quaisquer canais, como eu falei anteriormente. Aqui a gente está falando muito de digital, mas qualquer canal vai funcionar se tiver os dois pilares iniciais bem definidos. Depois é importante a parte de vendas, que é onde eu entrego a minha promessa que o meu marketing fez. Então, obviamente, se eu não tiver um produto que atenda às mesmas expectativas que eu mostrei lá embaixo, eu não vou ter uma boa relação com o meu cliente. Então, claro que nessa questão engloba a experiência de compra, seja ponto de venda, tipo do produto, enfim, toda a oferta de venda. Então aqui também é um pilar muito importante. E obviamente depois tem a questão da retenção, que é onde o meu cliente acabou de me comprar e ele pode voltar a me comprar, que é o cliente muito importante para todos nós, né, que a gente já adquiriu como cliente, a gente tem que ter experiências de retenção, de recompra muito positivas. A gente chamou isso aqui de pirâmide de crescimento e é o que a gente conseguiu identificar nesses mais de 10 anos aqui na Orgânica Digital, que é fundamental. Por quê? Muitas vezes nós, como Orgânica, éramos contratados para fazer o digital, pois nós somos uma agência digital, nós somos especialistas em divulgar empresas, indústrias no ambiente digital. Porém, muitas vezes nós pegávamos clientes que não tinham marketing de estratégia e tão pouco estratégia empresarial definida. E aí, independente do nosso esforço, da nossa estratégia de comunicação, não aconteciam vendas, não aconteciam o desenvolvimento da empresa. Bem como quando a questão de vendas também não era bem estruturada, acabava acontecendo da mesma forma. Então não é somente ativar algum canal ou fazer alguma questão assim que vai te fazer vender mais, e sim pensar no todo do seu negócio. Então é uma parte bem importante que eu gosto bastante. E por que isso acontece? As empresas acabam seguindo, que seguem essa pirâmide, sabem que se importar com o cliente importa realmente. Ou seja, eu me importo em falar quem eu sou, para quem eu sirvo, o que meu produto faz, qual a história do meu produto, e é muito relevante todo esse aspecto. Essas marcas líderes acabam mudando o mundo para melhor, tornam o ambiente muito mais positivo, mais prazeroso de comunicação. E elas sabem contar o porquê existem, o porquê o produto delas existe, o que elas fazem de diferente. E por que é tão importante tudo isso que eu comentei, principalmente na questão de vendas e retenção? O fator principal, de acordo com uma pesquisa do Google, tá, para escolher onde comprar não é o produto, que foi o que eu falei anteriormente. Produto eu posso encontrar em qualquer lugar, alguém muito mais rápido, com preço menor, em qualquer lugar. Tanto é que 48% dos brasileiros estão comprando fora do Brasil, 35% na China. Ou seja, tem produto lá. Mas o importante não é o produto, mas quem está vendendo. Por quê? Para 40% dos usuários,
Uma loja conhecida é muito importante, uma marca conhecida é relevante na hora da decisão de compra. Então, estar presente enquanto posicionamento da empresa, da indústria, é fundamental. Loja que eu comprei, está a questão da experiência de compra que eu citei. Ou seja, depois da venda, o que eu faço para ele comprar de mim novamente? Como é que eu entrego uma experiência positiva? São outros 38% nessa margem. Então, é muito relevante. Ou seja, é muito importante investir parte da verba do marketing, que a gente comentou anteriormente, para desenvolver a imagem da empresa, posicionamento da marca, consideração do mercado, ter isso em mente, levar isso adiante. Comece contando por que você faz o que você faz. Não é tão difícil, não é impossível fazer essa estruturação. Eu vou mostrar com um caso real nos próximos slides. Tá? É muito simples falando o porquê que você faz. E, obviamente, estruturando e aprendendo a contar histórias. Simplesmente porque histórias vendem. A história é uma forma mais primitiva e natural de transportar conhecimento entre gerações. Existe uma passagem no livro do Paulo Macedo, que eu gosto muito, que é o livro Copywriting, que ele cita uma situação que, enfim, é história, né? Que ele acaba contando no meio ao livro, que em um dia de primavera, numa praça em Paris, tinha um cego com uma placa ali pedindo donativos, como a gente já deve ter visto várias vezes por aí, né? E estava escrito na placa: ajude-me, sou cego. E aí ele viu que tinham poucas moedas, enfim, o pessoal passava um pouco despercebido, não dava muita atenção para ele. Um senhor passou, apagou o que tinha escrito, ajude-me, sou cego, e escreveu outra coisa. E foi embora. No final da tarde, esse mesmo senhor voltou até a praça e viu o chapéu do cego cheio de moedas, cheio de notas, enfim, teve uma arrecadação bem boa naquele dia. E aí o cego acabou pedindo para ele: poxa, obrigado, mas o que você escreveu naquele cartaz? E ele tinha escrito: hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Ou seja, vocês entenderam como muda a forma? A base, o objetivo foi o mesmo, só que a forma de contar, de trazer esse aspecto emocional através de uma história, foi o que fez a diferença. Então, por que isso acontece? As histórias são utilizadas por mães, pais, avós, para transmitir os primeiros ensinamentos. A gente adora um filme, uma série, essa sequência. Então, a gente sabe, a gente é programado para receber e absorver histórias. Elas possuem essa lição central, narrada de forma pessoal, por um personagem, que pode ser a sua empresa, ou por ele mesmo. São autênticas, criativas, inspiram, conectam muito emocionalmente os ouvintes e o cliente possuir os mesmos valores. Você se lembra lá no slide que eu comentei que as indústrias têm a principal dificuldade da indústria é identificar o público correto para venda? É isso. Que se eu começo a transmitir os meus valores como indústria, eu acabo atraindo esse usuário que tem os valores semelhantes. E esse é o público correto, o público-alvo, o público do seu produto. As pessoas acabam se reúnem para contar histórias. O que é uma mesa de bar, o pessoal conta uma história que aconteceu com um amigo, alguma coisa que aconteceu com ele. Isso acaba acontecendo porque a gente é programado desde que nascemos a prestar atenção e registrar essas histórias e passar adiante. É muito legal se reunir com amigos, falar, enfim. Isso é natural do ser humano. Porém, se for fazer isso de forma, digamos, comercial, o que acaba acontecendo, e esse é um dos grandes formas de fazer essa comunicação, você deve contar a história que está por trás do produto, inicialmente, não sobre ele simplesmente. Então as pessoas adoram conhecer bastidores, o que é feito, como foi pensado para chegar até lá, o porquê que ele foi pensado, de onde nasceu essa ideia. Então, existem inúmeros conteúdos que podem ser feitos que acabam atraindo o teu cliente ideal para a sua oferta. Então, esse é um aspecto importante. E como é que a gente acaba fazendo isso? Uma explicação um pouco mais teórica, digamos assim, mas que é necessária até para a gente capitalizar um pouco da sequência do exemplo que eu vou dar, é a pirâmide de Chet Holmes. Eu não vou me atentar em detalhes aqui, vocês podem procurar, é uma questão baseada no marketing que é bem relevante. Ele diz, nesse estudo,
que apenas 10% das pessoas que interagem com a sua marca estão realmente em algum percentual de possibilidade de compra. 3% estão comprando agora, ou seja, querem teu produto agora, e 7% estão dispostos a ouvir a sua oferta. Então é um nicho bem importante, né? Que a gente tem que, nesse caso, focar na questão da oferta-venda. Porém, outros 30% não estão nem pensando nisso, não sabem, e outros acreditam que não estão interessados, então provavelmente ele não conhece muito sobre o teu produto, ou daqui a pouco ele precisa de mais informações para poder, quem sabe, cogitar a possibilidade de compra. Outros 30% têm certeza que não estão interessados, não querem saber do teu produto. O que acontece? No topo da pirâmide, temos o resultado imediato, que ele está comprando agora. Porém, é uma alta competição e é muito mais caro para vender. Mas o pessoal está ali, então o resultado é agora. Então, se eu ganhar do meu concorrente, eu vendo. Nos outros 60% existe uma baixa competição mas é mais barato para vender. O resultado acaba sendo atingido em médio prazo, porém ele acaba tendo uma fatia muito maior do mercado. Ou seja, se a gente desenvolver relacionamento com esses 60%, são oportunidades que a gente chama de não explorada do mercado, que estão ali em órbita do seu negócio, que podem ser levados até a venda. 10% são potencial de mercado, ali você tem que resolver com uma boa oferta, com uma boa página. E isso acaba acontecendo. Então, se a gente desenvolver esse relacionamento por meio, seja de conteúdo, de história, de falando por quê, você tem ali as possibilidades maiores de venda e de posicionamento da sua empresa. Um exemplo para facilitar o entendimento. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma jornada sobre vinho. Como que seria? Então, dos 30% que acreditam que não estão interessados, ele não está procurando ativamente pelo produto ou tipo de produto, tipo de entrega que você tem. Então, o que eu posso sugerir como pauta? 5 bebidas que combinam com qualquer ocasião. Então, eu falo aqui de bebidas, pode ser qualquer coisa, obviamente você está o vinho entre elas. E reunião com amigos, veja qual bebida combina mais com o seu perfil, da mesma forma. Então, aqui ele está procurando alguma coisa, fazer uma reunião com amigos, a outra alguma bebida para harmonizar com alguma situação. Aqui ele já está, quem sabe, propenso a pensar nisso. Então, será que o vinho é a melhor opção? Nesse aspecto, eu dou outros tipos de conteúdo. 3 tipos de vinho que combinam com qualquer ocasião. Então, eu já especifico aqui meu produto. E, obviamente, eu vou citar uma história do vinho, de onde surgiu essa bebida tão apreciada. A gente sempre vai ter, numa reunião de amigos, você deve conhecer, ou ter algum amigo, algum conhecido, que adora falar sobre vinho, tipo de vinho, a data de colheita, enfim, faz todo um pré-enólogo aí que é bem bacana. Então, é basicamente ter esse insumo para ele falar. Os 7% que estão dispostos a ouvir, ou seja, ele já decidiu, cara, eu quero ter um vinho, parece uma ótima ideia adquirir um vinho. Quais são as opções que eu tenho, quanto que custa? Então aqui eu já começo a trabalhar com a oferta. Então aqui eu já dou a dica de harmonização de um tipo de vinho rosé, no caso. Quando comprar um vinho tinto, qual a ocasião, o que fazer. Então aqui eu já ajudo na decisão de compra e já direciono para algum produto. Aqui são alguns exemplos de pauta que a gente consegue trabalhar. E com os 3% que estão realmente comprando agora, aí eu tenho que ter uma página de venda, uma oferta muito bem desenhada para realmente fazer essa venda. Então são basicamente esses aspectos aí que a gente acaba utilizando. Por que eu mostrei a história do vinho? Porque eu tenho uma história que a gente acabou fazendo aqui com a família Valdugo, um dos nossos clientes, que foi basicamente isso. E eu quero mostrar para vocês que é possível, como eu falei anteriormente, Rodolfo, tu falou da Coca-Cola, do Red Bull, é muito fácil. Claro, só que isso é algo que acontece há mais no caso da Coca-Cola, mais de 100 anos da comunicação deles, né? Então, a família Valduga no digital, conosco, começou no zero. E como é que a gente fez isso? Com os 10% iniciais do topo da pirâmide, 3 mais 7, a gente trabalhou, obviamente, canais que estão comprando agora. Face, e-mail, Insta, Google Ads, basicamente mídia ativa e base de clientes. Então, aqueles caras que já compraram e vão recomprar, ou seja, a retenção, topo da pirâmide, e tem uma boa oferta ali, o quarto passo da pirâmide. Nos outros 30 mais 30, a gente trabalhou com blog, e-mail e basicamente SEO, ou seja, a busca orgânica do Google. Então a gente
promoveu vários e vários, criou inúmeros conteúdos que possam ajudar esse usuário a subir até o topo da pirâmide. Então, vou reunindo esse público em volta da minha marca, em volta do meu posicionamento, divulgando meu posicionamento através desses conteúdos. Como que a gente faz isso? Aqui é um exemplo bem básico, tá, da estratégia, claro que tem muito mais do que isso, mas para caber no slide. Basicamente a gente tem 3 formas de atração desse usuário, ou seja, é um desconhecido que está procurando algo ou alguma coisa do universo do vinho ou algo relevante. Então eu levo para o nosso blog, para o nosso site, para a nossa loja, para o nosso artigo do blog, capturo via e-mail, faço automações via algum tipo de ferramenta, seja chat, WhatsApp, SMS, enfim, a gente pode fazer desde que a gente conheça esse contato. E aí a gente acaba nutrindo ele através dos conteúdos que ele já demonstrou interesse, até levar ao fundo, que a gente chama do fundo de funil, né, que é basicamente focar em venda. Então aqui basicamente um pouco detalhado, se alguém tiver alguma dúvida aqui, vou ter meus contatos no final da palestra que pode me adicionar e eu adoraria trocar uma ideia com vocês, que eu gosto muito de falar sobre isso. Mas o que acabou acontecendo? Então, lá no início do projeto, como vocês podem ver aqui no destacado em vermelho, a gente tinha exatas 23 palavras indexadas do domínio da família Valduga. Ou seja, era inexistente a presença digital deles. O que acontece hoje? Hoje nós temos 18.380 termos, dos mais variados termos. E aqui eu faço até um desafio a vocês. Procurem qualquer termo relacionado ao mundo do vinho, tipo de vinho, uva, safra, enfim, e veja se a Valduga não está entre os 3 primeiros colocados na busca orgânica. Os principais termos nós posicionamos nos primeiros resultados do Google. E por que a gente fez isso? Para trazer essa experiência para o usuário. Quem está procurando por isso tem que ver o conteúdo da família Valduga. Foi o nosso objetivo. E a gente acabou conseguindo. Por quê? Hoje a gente chega a um tráfego estimado de quase 200 mil usuários mês nesse blog, que são aqueles 60% que não, quem sabe não estão querendo saber muito sobre vinho e que estão sendo educados para fazer a minha compra. Então, esse percentual eu estou trabalhando no posicionamento de empresa e levando para o meu ambiente. Hoje, atualmente, nós estamos economizando cerca de R$160 mil em tráfego, ou seja, se eu fosse fazer uma busca ativa por esse usuário, eu estaria gastando quase R$60 mil por mês. Então, a gente acabou com esse resultado. A nossa meta, que está definida em 24 meses, foi alcançada em 6. Tivemos um retorno de marketing de mais de 840% em um dos canais, e foi somente organizando e posicionando e apresentando esse posicionamento da família Valduga, que é espetacular. Recomendo vocês a conhecer a marca, caso não conheçam. O produto é de extrema qualidade, que acabou ajudando muito também nesse trabalho, que foi a promessa de venda, que é muito importante. Então, nesse aspecto foi e continua sendo um projeto muito bacana. Não só por mim, porque eu adoro vinho, né? Sou descendente italiano, então não podia deixar de ser, mas é fantástico trabalhar com essa marca e com essa estratégia, que é só para provar para vocês que é possível, se vocês hoje não têm um posicionamento, criar ele e desenvolver esse posicionamento. Então, sim, a gente criou esse posicionamento no digital para esse cliente, para a empresa, e como consequência, além de um posicionamento, geramos mais de 5 milhões em vendas através desse canal, contando basicamente histórias, que é o que eu falei anteriormente. Então, é possível. Só que tem dois aspectos fundamentais que nós, enquanto orgânica, e obviamente a Valduga e nossos clientes, acabam respeitando, e é por isso que eu principalmente atribuo muito do sucesso nos resultados, que é ter o cliente ao centro, ou seja, ele é o nosso foco. A gente vai fazer de tudo para entregar um melhor conteúdo, o melhor produto, a melhor experiência para ele nesse período. E, obviamente, nunca enganar o cliente, nunca falar algo errado, fazer uma promoção errada, botar um conteúdo que não tem a ver com o teu produto, porque, obviamente, isso vai acabar com qualquer tipo de experiência de marca que possa ter. Nós, Mundo Orgânico, atendemos empresas então que assumem essa responsabilidade de mudar esse nosso mundo para melhor e, obviamente, enfrentam a complexidade que é crescer. Que é como eu comentei, muitas empresas podem não ter estratégia definida, base da pirâmide. Isso acontece muito. Como eu falei, eu acredito que menos de 10% tenham isso realmente. Nós ajudamos elas, então, a continuar crescendo
e permitindo que a sua visão chegue às pessoas de forma correta e personalizada, que é aquela questão que eu comentei de encontrar o público correto. Então, se a gente começar a fazer uma comunicação, se a sua indústria começar a fazer uma comunicação dos seus valores, falando quem você é e o que você tem a dizer, naturalmente você vai acabar vendendo. Então, esse é um aspecto importante, fundamental, que você pode começar ontem fazendo isso. Falando por que você existe, para que você existe, você vai acabar atraindo esse consumidor ideal. Eu teria muito mais para falar. Como eu falei, eu adoro esse assunto. A gente tem feito aqui. E infelizmente meu tempo é curto. Mas eu vou deixar três presentes para vocês. Eu vou fazer uma aula online no dia 11 de dezembro, às 15 horas. Falando muito mais sobre essa questão de posicionamento, de forma de entregar a empresa e como que você cria isso. Então eu vou dar um passo a passo, eu vou fazer algum framework que a gente tem aqui, basicamente para provar para vocês que é possível criar isso e que não é tão difícil extrair isso da empresa. Porém, obviamente, tem que estar querendo fazer. As lâminas dessa palestra também estão disponíveis e no dia 3, no dia 13, é o terceiro item no caso, tem um sorteio de uma mentoria minha de 2 horas. Eu gostaria de dar um pouco mais de tempo, mas é o tempo que eu tenho disponível ainda em dezembro, para alguma indústria, para fazer o posicionamento junto e aplicar esse framework que eu vou explicar um pouco no dia 11, tá? Então, nesse link, esse QR Code, quem tiver interesse, por favor, pode baixar, acessar. Além desse material, também no blog da Orgânica a gente tem a Biblioteca do Crescimento com mais de 40 materiais ricos para ajudar a sua indústria a continuar crescendo. Temos o nosso blog, que tem mais de 350 posts hoje, falando muito do que a gente faz ou como a gente faz, então tá tudo lá. É só olhar, a gente não esconde nada. A gente gosta de promover esse conteúdo, como eu estou fazendo hoje aqui. Gostamos de conversar, inclusive sobre conversar. Fiquem à disposição para me adicionar, mandar mensagem, feedback dessa palestra também seria fundamental para mim, para saber se tá tudo certinho, se vocês conseguiram compreender, conseguir passar mensagem. E era isso. Gostaria de agradecer imensamente ao convite novamente. Obrigado por fazer parte dessa semana que está sendo incrível e de conhecimento. E no que eu puder ajudar, estou à disposição. Está aqui os contatos. A Orgânica Digital está à disposição. E um abraço a todos. Foi realmente um prazer.